Seja muito bem-vindo ao Sei Economic Case. Hoje é o nosso vídeo semanal com um resumão de todas as notícias que impactam diretamente a economia, tanto nos seus investimentos, quanto no seu trabalho, quanto a economia do país e do mundo. Para iniciar, sem mais delongas, vamos à nossa primeira notícia. Começamos aqui com uma notícia do Brasil. A semana toda foi falado, sobre essa questão da CPI do Covid, que inicialmente seria somente do governo federal, aí teve uma interferência, do STF para que fosse aberta a CPI, porque já tinha assinatura e não foi aberta com antecedência, enfim. Aí depois teve senadores que quiseram também implementar que os estados e municípios participassem e foi assim que ficou. Agora, no finalzinho da semana também, descobrimos que o Renan Calheiros vai ser o relator da CPI. Então a gente vê aí um misto de um monte de situação complicada no Brasil. A gente tem insegurança jurídica do ponto de vista do STF, está ali interferindo em um poder, que é o legislativo. A gente tem a situação de brigas entre poderes, entre o presidente falando do STF, o STF ficando chateado. Tivemos briga entre Senado e presidente e no final de tudo aqui está um barril de pólvora que a gente não sabe exatamente o que pode acontecer, o que pode sair daí, porque ao mesmo tempo que pode não acontecer nada demais, pode ser que comecem a descobrir vários casos de corrupção, várias situações de desvios, e isso é perigoso no sentido de que o ano eleitoral está logo aí, e isso já vai trazer mais uma notícia para a gente já, mas essa questão aí começa a colocar vários variáveis no meio do jogo político, o que afeta muito ao investimento, No caso, essa CPI já estava ali sendo precificada pelo mercado, mas no caso, toda essa incerteza cria ali uma situação um pouco complicada para a economia de forma geral, porque a gente pode ter ali problemas com verba pública, problemas de abertura ou não da economia, então isso a gente tem que ficar com bastante olhar atento ali. Aí essa segunda notícia do Brasil que o STF mantém a anulação da condenação do Lula na Lava Jato, era algo que já era um pouco esperado, e mais uma vez a questão de incerteza. Por que incerteza? O Lula agora ele pode ser elegível, ou seja, ele pode participar da eleição presidencial do ano que vem. Por que isso é tão importante para agora? As eleições sendo no ano que vem, será que esse ano as reformas saem? Será que as reformas necessárias que o Brasil precisa, muitas delas que não são populares, vão sair? Será que o presidente ele vai encampar isso? Ou será que ele já vai começar a pensar na questão eleitoral do ano que vem? O ano que vem já está perdido, mas será que esse ano também já está perdido? Essa é uma coisa que a gente tem que ver agora. Talvez ali, pandemia, mantenha tudo fechado até o meio do ano. Depois já começa aquele jogo político, então é algo que talvez não seja muito bom para o Brasil, porque todo mundo começa agora a ficar de olho novamente nas eleições de 2022, perdão. Uma notícia agora no mundo, o Banco Central da Turquia baniu o uso de criptomoedas em pagamento. Essa lei começa a vigorar a partir do dia 30 agora de abril. O que é interessante aqui que durante a justificativa, eles alegaram lá que elas não são reguladas por uma autoridade central, são voláteis e suas transações são irreversíveis. O interessante aqui é volatilidade, Porque a lira turca ela conseguiu o importante mérito de ser pior que o Brasil em desvalorização. Tem aqui, no caso, somente entre finalzinho ali de 2020 e início de 2021, ela saiu de lá de 7,40 para 8,08 de dólar. Então, ela teve uma desvalorização muito alta, perdeu para o Brasil, inclusive. Então, essa proibição é só uma daquelas que a gente já havia falado, que inevitavelmente está tendo ali uma teoria dos jogos envolvendo. E os países que começam a proibir, eles são os maiores prejudicados, porque se somente um aceitar, todo esse esforço cai por terra. Então, muito provavelmente o que vai acontecer aqui é que o preço do Bitcoin na Turquia aumente, apesar da proibição, muitas pessoas vão começar a utilizar, porque é uma forma mais segura de se proteger contra o governo, Continuando com as notícias de cripto, o Bitcoin pode ser uma arma chinesa, diz o cofundador do PayPal, que é esse Peter Thiel. Isso é algo bem interessante, eu tenho que fazer ainda um vídeo somente falando sobre a nova moeda chinesa. Mas o que ele está alertando aqui é que o Bitcoin, por ser uma nova tecnologia com capacidade de
vamos dizer assim, enfrentar todas as moedas fiduciárias do mundo, é enxergado pela China com bons olhos do ponto de vista de que pode atacar o dólar. A China não gosta dessa questão de que o dólar seja a moeda de reserva mundial. Porém, ela seria meio complicado que ela entrasse na tentativa de que o yuan fosse essa moeda, porque ela teria que abrir mão de muito controle e a China gosta muito de ter o controle de sua moeda. Então, qualquer coisa que ali bata de frente com o dólar, ela pode ver com os bons olhos. Mas é interessante que, como o caso ali da lira turca, o Bitcoin ele pode ser uma ameaça para qualquer país. Ele tem que ser enxergado como uma nova tecnologia, como um celular, como a internet, que pode ser usado para bem quanto para mal. E volta àquela situação que eu falei sobre a teoria dos jogos. O ideal, do ponto de vista dos governos, seria que todos os países proibissem o Bitcoin. Mas inevitavelmente isso não vai acontecer, porque se somente um país, todos ali foram proibitivos, um aceitou, ele tem toda a vantagem comparativa. E geralmente algum país ali meio periférico que tem muito a ganhar e se ele seguir a onda de todo mundo ele tem muito a perder. Então inevitavelmente o Bitcoin acaba sendo uma arma contra toda essa associação de governos e que inevitavelmente acaba sendo uma proteção de longo prazo para o cidadão. Uma outra notícia interessante e importante talvez ali para o mundo cripto é que a Coinbase estreia na Nasdaq e já vale mais do que Itaú e Bradesco juntos. Foi o primeiro IPO de uma exchange numa bolsa de valor na Nasdaq, né? A questão é que ela já chegou ali, estava avaliada em 100 bilhões de dólares, agora ela está ali aproximadamente em 63 bilhões. A questão disso é que, para o efeito do Bitcoin em si, ela não tem muita aplicação prática. Porém, para a questão regulatória, para a questão de visualização, isso é bem interessante porque começa a entrar no mundo real, digamos assim. Existem muitas pessoas conservadoras ali, então o Bitcoin agora, tendo uma exchange listada em bolsa, acaba se tornando uma opção bem viável. A questão é que no caso aqui a Coinbase tem uma situação bem complicada, porque no primeiro trimestre agora ela teve resultados muito bons, o que até deu uma alavancada nas vendas dela. Porém, isso foi muito influenciado pela alta do preço do Bitcoin, que está agora batendo 63 mil dólares. A questão é, com a queda do preço do Bitcoin, será que os lucros dessa empresa tendem a cair também? O que diz muito da receita dela. Grande parte da receita vem das movimentações que ela tem feito e as movimentações são muito influenciadas pelo preço do Bitcoin. Então, quando o preço do Bitcoin tende a cair, inevitavelmente as transações caem, consequentemente os lucros da empresa caem. Então, é algo para ficar de olho também. Se você é um investidor da Coinbase, fica com um olhar atento sobre essa situação. Por hoje é só, tivemos poucas notícias, ainda bem, é só questão de muita incerteza no Brasil que a gente tem que tomar bastante cuidado. Se você gostou, compartilhe com aquele seu amigo, deixa o like aí embaixo, vai me ajudar bastante e comenta aí com alguma dúvida, com alguma notícia que você acha que eu deixei passar aqui e um excelente final de semana para todos vocês. Aquele abraço e valeu!